Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ernesto Brez, esse é o nosso IGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Gostaria de agradecer aqui os nossos patrocinadores, o Grupo Cadiz, que há 3 décadas vem atuando aí no setor de segurança, vigilância, portaria, recepção, limpeza, manutenção e demais serviços de facilities. Acesse o site www.cadiz.com.br. Cadiz se escreve com Z no final. E a SAMI, desde 1995, também no mercado de facilities, a SAMI oferece serviços de mão de obra especializada, constante aperfeiçoamento dos colaboradores e processos, visando sempre a eficiência e o respeito ao meio ambiente. Acesse o site www.sami.com.br. SAMI se escreve S-A-M-H-I. Além do podcast, a Abralimp também tem a revista IG Plus, e aqui eu aproveito a oportunidade para fazer um convite para vocês para acessarem um novo site, ficou muito legal da revista, www.revistaigplus.com.br, e aqui eu destaco a matéria Como Liderar com Sucesso o Mercado de Limpeza Profissional. Confere lá, muito legal essa reportagem. Bom, pessoal, hoje no episódio, um episódio especial, número 50, e nós vamos falar um pouco sobre a história da Abralimp e o futuro da Abralimp. E aqui eu trouxe 2 personalidades do setor, são 2 referências do setor. Natália Ueno, ela é vice-presidente da Abralimp, CEO do Grupo Paineiras, uma empresa com mais de 35 anos de experiência em terceirização de serviço. Natália, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ernesto. Obrigada, Vaccaro. É um prazer e uma satisfação estar aqui hoje com vocês dois. Muito legal. E trouxemos também o Ricardo Vaccaro, ele é conselheiro vitalício da Abralimp, foi presidente mais longevo, né, da nossa associação, 1987 e 1994. 7 anos. Por 7 anos. É diretor-geral da RL Higiene. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Ernesto. Mais uma vez aqui tá com a gente. Voltar aqui, nesse programa especial. Feliz de estar aqui com você de novo. Muito legal. Natália, começo com você. A sua experiência aí nesses anos de Abralimp, né? E agora como vice-presidente, queria que você contasse um pouquinho como está sendo essa experiência para você. Olha, é muito... A gente já falou um pouquinho antes, né? Mas é legal você colocar para os nossos ouvintes aí. Eu comecei na Abralimp na gestão do Galeia e do Ângelo, que eu comecei a estar mais atuante, a participar, né? Minha empresa, ela não estava mais associada, voltamos a nos associar e comecei a entender um pouquinho melhor a Abralimp. Quando veio o Sandro me convidou para ser diretora da Câmara de Prestação de Serviços e foi um susto e, ao mesmo tempo, um prazer, né? Uma satisfação estar ali com eles, estar aprendendo. E eu falava, mas e aí, o que tem que fazer? Eles foram me explicando. E aos poucos eu fui entendendo melhor o que era, o que é o associativismo, o que uma Câmara de Prestação de Serviços, assim como as outras fazem, qual que é o trabalho realizado, né? Que são feitas algumas reuniões anuais para que a gente possa discutir o mercado, entender, né? E ver lá, e pensar no futuro, o que a gente pode fazer para melhorar o mercado como um todo. E aí eu acabei entrando na Direx. E aí, com a Direx, o aprendizado é muito maior. Eu entrei na gestão do David. O David era o presidente, veio uma pandemia e aí tudo mudou rapidamente, né? Porque éramos acostumados a fazer reuniões semanais, presenciais, e assim como o mundo mudou, a Abralimp mudou rapidamente, foi muito visionária ali, tudo muito rápido e muito visada. Por quê? Era a limpeza profissional combatendo, ajudando a combater uma pandemia. Então, foi 2 anos que eu aprendi muito com o David, e agora estou 2 anos, né, fazendo 2 anos com o Ricardo, sou atual vice-presidente, e é o que a gente conversou um pouquinho antes. É um aprendizado constante, tá, com outras pessoas de outros departamentos, né? São CEOs de empresa também, são empresas de referência e que a gente aprende ali discutindo o que é melhor para o mercado como um todo, não só na prestação de serviço, que é o meu mercado. Legal. Ricardo, 1986, a DPL, nós já falamos um pouquinho isso lá, mais ou menos 1 ano atrás, quando a gente fez o podcast número 10, lá na feira. Um pouquinho sobre a história da Abralimp, falamos sustentabilidade. 1 ano mais ou menos após esse primeiro bate-papo, né? Como é que você vê esse mercado? Como é que o mercado... nós vamos falar lá dos primórdios, né, de 86, mas o que você analisa, né, de 1 ano para cá?
Antes de revisitar o passado, né? Bom, tá aqui ao lado da Natália, que a Abralimp, bom é que ela está contemporânea, né? Tem uma jovem liderança mulher, né? Então acho que expressa muito o movimento da sociedade e é muito bom estar aqui ao lado da Natália e ver que a Abralimp está seguindo essa tendência de diversidade e que continue assim. Com certeza. O estatuto é muito bem organizado, nesse sentido, né? Então, falando nesse um ano, o que tem desse um ano e voltando lá atrás é a retomada, né? Desse último ano, o que mudou? Que de fato houve uma retomada pós-pandemia. E sempre tem um legado, mas eu volto a falar, não sei se falei naquela época, se já tinha claro isso, é que as coisas voltam a ser como era antes, né? Não tem o legado da pandemia é que estamos espertos, entendemos, sofremos todos, né? Uns mais jovens, as crianças, agora você vê os mais velhos, você vê que o impacto é brutal, o saldo é brutal no pós-pandemia. Mas do ponto de vista da perspectiva de higiene e limpeza, depois de cada evento desse, tem um legado, sobe-se um patamar, mas ele é muito aquém do que a gente vivenciou e das reais necessidades. Eu lembro que na gripe suína, na aviária, e a gente tem estatística que dá para correlacionar isso, a lavagem de mãos, por exemplo, aumentou. Mas ela dá um pico e ela volta a um estágio um pouco acima do que era antes. Bom, é uma evolução, mas a humanidade, o ser humano é um bicho estranho. A capacidade de aprendizagem dele com essas tragédias de retenção não é das melhores. Eu acho que poderia estar num patamar melhor de preocupação e de manutenção de cuidados que a gente teve durante a pandemia, poderia estar melhor. Essa é a minha sensação. Você acha que isso reflete para o setor, quando a gente fala em treinamento, e aí a gente vê que quando você faz um treinamento, o nível de retenção é baixo e se você não der continuidade, né, com pílulas de informação, isso é esquecido dentro de um período, não? Acho que dá para correlacionar com isso, com a forma de aprendizar, mas eu acho que tem um estágio anterior que é da natureza humana, né? Frente ao perigo, a gente, né, solta adrenalina, corre atrás, faz o que tem que ser feito, né? O que a Abralimp fez de coisa, né, ali na largada da pandemia, as empresas tiveram que correr. E o perigo saindo um pouco da frente, a gente tende a voltar a uma situação de conforto e de achar que essas coisas não vão acontecer mais. Dá para correlacionar o treinamento, que ninguém absorve treinamento no dia do treinamento também. E hoje a gente já descobriu, a gente estava falando há pouco também, que os métodos de aprender das pessoas são os mais diversos. Você bota as pessoas numa sala de aula tradicional hoje, o nível de retenção é baixíssimo, né? A atenção das pessoas está em outras coisas, então você tem que ir a vários métodos e manter essa o que você chamou de pílulas, a continuidade é fundamental, senão não assimila-se muito pouco. Natália, você falou do aprendizado, né, de fazer até televisão, né? Eu sei que você foi numa grande rede de televisão para falar um pouquinho sobre serviço, sobre limpeza. A Abralimp também fez alguns cursos, alguns treinamentos EAD, né? Sim. A Abralimp, ela é focada em treinamentos tanto presenciais quanto EAD e também temos treinamentos em company. O EAD, o Vaccaro acabou de falar, veio para ficar, né? Pós-pandemia principalmente. Muitas pessoas têm diversas formas de aprender, tanto da forma presencial, como digital, como celular, como podcast, EasyCast escutando no carro e vendo, né? Tem pessoas que são mais visuais, que gostam de ver ali a aula. Eu acho que eu sou um pouquinho mais antiga. Eu gosto de estar aqui no tete-a-tete, de conversar, de escrever, de ouvir a pessoa. Eu acho que eu ainda me disperso muito, estando somente no EAD. E o EAD é aquele gravado, né? Porque tem o EAD, que é uma aula online, que a pessoa está ali do outro lado e ela consegue responder. Eu gosto dessa interação ainda. Mas, sim, a Abralimp tem diversos tipos de treinamento e voltado até para diversos tipos do jeito que a pessoa aprende, né? Para que ela possa absorver melhor. Sim, a grade é bem extensa dentro da Abralimp, né? Sim, bem extensa. Legal. Com treinamentos tanto da parte operacional quanto da parte de gestão. O Ricardo... Você consegue fazer um paralelo aí do mercado de limpeza profissional de alguns anos atrás e hoje, o que muda, onde nós estamos? Posso tentar, né? Mas
Eu sempre reflito sobre isso, até porque vivenciei a criação, né, da entidade, a organização, então dá para ter uma perspectiva de setor quando você está dentro de uma instituição como a Abralimp. E nós quando inauguramos, fundamos a Abralimp, que foi a DPL, como você mencionou, né, em 86, a gente não sabia, mas tinha uma ambição muito grande. A gente não queria pouco, né? A profissionalização do mercado. Temas que são ricos até hoje, caros, né? A mudança tecnológica, a profissionalização, ganho de produtividade, reconhecimento. Tinha uma pauta gigantesca que provavelmente está, se não está intacta, ela atualizada até hoje, até hoje está aí. E o paralelo que eu faço, né? Que eu acho que falta um pouco de visão e falta um pouco mais de ambição e coragem no setor e nos empresários, é que as tecnologias disponíveis hoje, muitas delas já estavam disponíveis no final dos anos 80, quando a gente começou a frequentar a ISA, a gente já via que essas tecnologias... Então, não é a questão tecnológica que fez a gente atrasar. Então, se você olhar numa perspectiva que vai fazer 40 anos daqui a pouco de Abralimp, se avançou muito, mas muito menos do que deveria e poderia. Eu acho até que deveria. Isso, se a gente for entrar profundamente, teria que entrar em aspectos não só de negócios, mas sociológico, antropológico, porque a forma como a sociedade está estruturada no Brasil, a questão da renda, a questão da disparidade social, a oferta de mão de obra a um custo muito baixo, tem uma série de influências nesse mercado que afetam os modelos de negócio e que eu acho que essa transição ela foi adiada e vem sendo adiada há muito tempo. Você encontra hoje países que já fizeram uma transformação mais aguda em termos de profissionalização, de ganhos de produtividade, e de inclusão e de ganho de salário compartilhado na cadeia, na indústria, na distribuição, na prestação de serviço e para quem trabalha no segmento também. Então, eu diria que a gente tem muito a fazer ainda, Natália. Você que está uma jovem liderança, fizemos muito, temos que nos orgulhar muito dessa história da Sem dúvida, todos. sem dúvida. Mas temos que ter essa visão e essa ambição que tem muito por fazer. Não, com certeza. Natália, você acha que o empresariado ele está aberto, quer dizer, em trazer, né, todo essa tecnologia que está disponível, toda a parte de treinamento que é fundamental para as empresas do setor, a gente sabe disso, né? Não adianta nada você dar uma máquina, né, super sofisticada e o operador não utilizá-la da melhor forma possível. O empresário está mais consciente da necessidade de ter isso disponível dentro dos contratos? Sim, sim. O empresário está mais consciente, a tecnologia está aí para todo mundo, a inteligência artificial também já chegou, né? A gente vê hoje máquinas que elas têm um robozinho ali dentro que ela te informa o quanto que ela limpou, qual foi o metro quadrado, em quantas horas, né? Se ela ficou parada, se ela não ficou. E, claro, né, no Brasil isso ainda está um pouco mais atrasado, como o Vaccaro comentou aqui, né? Poderíamos estar mais avançados. Mas tem outros tipos de tecnologia que a gente utiliza por app, que isso a gente tem um ganho de produtividade, a gente começa a ter mais informações. E é isso que eu acho que o outro lado, o tomador de serviço, busca. Informações, um quadro com dashboard de onde já foi limpo, por onde já foi passado, né? O que está acontecendo ali na planta dele. E isso a tecnologia tem nos ajudado muito. Então, as prestadoras ou as próprias empresas, né, as tomadoras, elas mesmas conseguem, sem uma prestadora, ter acesso a essas tecnologias. Isso é muito importante. Se eu puder complementar, claro. A Natália falou, a tecnologia é fundamental. E ela está disponível há muito tempo, como a gente já constatou. Mas o que eu acho que a gente poderia ambicionar como a Abralimp é mexer e tentar entrar melhor na dinâmica social do negócio. Então, por exemplo, os tomadores de serviço, eles tomam o serviço ainda de um jeito estranho, né? Digamos que não é a melhor maneira de você avaliar uma prestação de serviço, uma compra. Pode ser compra de produto ou de serviço. A gente sabe... Quem está no mercado sabe quanto sofre, que às vezes a forma como você é comparado, como está sendo encarado aquilo, o resultado não vai ser o melhor. Querendo ou não, ainda é preço, né? Essa é a questão. A outra dinâmica social associada a essa é a dinâmica. Quando você traz uma tecnologia nova e dá na mão do funcionário e treina, qual é a expectativa desse funcionário?
ganha mais. Sim. Quando você faz uma pós-graduação, você vai estudar, você chega já, apresenta o diploma e fala, quero ganhar mais. Qualquer funcionário de prestação de serviço que recebe qualquer treinamento, não precisa ser a máquina cibernética. Tem uma dinâmica social que, assim, estamos preparados para isso. Uma super aplicação de tecnologia no setor vai desempregar em massa. A gente deveria ter uma preocupação, deveria deixar de fazer por causa disso? Não, mas o que a gente faria com essa mão de obra que vai ser desempregada? Para uma prestação de serviço mais efetiva e tudo mais. A gente deveria ter um plano para isso, deveria ocupar, muitos vão ganhar mais, vão criar, né, vão ter renda maior, vão cuidar melhor das suas famílias, mas deveria um programa para poder realocar. E eu acho que essa dinâmica, se você olhar até nessa perspectiva, ela é simplista, porque quando você melhora um serviço, você faz o preço cair, aumenta a produtividade e melhora a distribuição de renda na cadeia, você consegue atingir mercados que você não atinge outro. E essa mão de obra pode ser realocada numa outra perspectiva. Até porque nem todos os contratos cabem uma máquina sofisticada. Exatamente. E a terceirização não está em todo lugar, né? E ela pode chegar. Então a gente deveria, ao pensar grande, a gente tem que mexer na dinâmica social e não só pensar. A gente sempre foca muito na tecnologia. A gente vai na feira, vai em Chicago, né? Aquela maravilha, aquele monte de robozinho andando. Isso tudo é lindo, mas todo essa uso da tecnologia, ela mexe na dinâmica do negócio. E como é que você ensina o tomador a tomar serviço numa outra perspectiva e como que você incorpora e qualifica o mercado? Nós queremos que os faxineiros progridam também, né? Claro. A gente fala, não, mas não tem mão de obra. Não, é nossa responsabilidade criar essa mão de obra e fazer esse progresso chegar até eles também, né? E você acha, Natália, que esse movimento, né, ele daqui para frente, quem não se adaptar a esse novo movimento, você acha que consegue sobreviver dentro do mercado que a gente sabe que é bem concorrido, né? Para a gente não falar outra coisa. A questão é exatamente isso. Nosso mercado é competitivo muito por não ter barreiras de entrada. Então, o que a gente costuma falar é que um supervisor nosso pode muito bem sair, ele presta serviço, toma conta ali de 100, 200 funcionários e muitas vezes num condomínio que ele se aproxima muito. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? E aí ele se aproxima muito desse condomínio. Facilmente ele consegue pedir demissão e virar o dono de uma empresa e ele mesmo que vai prestar serviço ali. Então, a entrada é muito fácil, não temos barreira nenhuma, mas se os tomadores de serviço, o pessoal que nos contrata ou contrata direto, começar a contratar e exigir empresas mais qualificadas, com uma mão de obra melhor treinada e tudo mais, a gente vai ter uma produtividade melhor, com eficiência, com eficácia, né? Os produtos têm que ser sustentáveis, tem toda uma cadeia por trás disso, que faz com que o nosso mercado e a nossa prestação de serviço melhore. Eu acho que eu falei da outra vez, você falou da competitividade e as empresas não sobreviverem. E o bom de você ter experiência, eu não falo que estou velho, mas ter experiência é que eu acho que eu trouxe o dado, e está no livro da história da Abralimp, é que das 80 empresas que subscreveram a ata de fundação da DPL, eram umas 150, numa noite histórica no Clube Paineiras do Morumbi, 80 subscreveram a ata de fundação da DPL, que eu acho que tem um facsímile, se eu não falho a memória no livro, pode ser investigado, eu já fiz isso, mas talvez não com o rigor necessário. Só tem uma empresa que sobrou com o mesmo CNPJ nesses anos todos, que foi a RL. Não, a minha empresa não é uma propaganda, mas é uma sobrevivência. Da ideia da dimensão da taxa de mortalidade. Claro, alguns foram no caso de fusão, aquisição, né? Eu lembro do caso da Prolink, que estava lá, depois foi comprar a PTW, e hoje não existe mais por razões mercadológicas diferentes da dinâmica já de fusão e aquisição. Mas das 80, eu diria que 95% quebraram. E quebraram nos anos 90, na virada do Collor, na mudança, né, quando se dominou a inflação, depois com o governo Fernando Henrique, o comércio sabia, né, operava muito com o modelo da inflação. Quando a inflação acabou com o Plano Real, foi uma taxa de mortalidade impressionante. Mas eu acho que tem mais uma outra questão, né, que eu complemento. Essas empresas, muitas que fundaram essas 80, muitas continuam com outros CNPJs.
Isso demonstra a facilidade do empresário nesse a questão setor. da barreira ser baixa. Exatamente. Ou seja, a barreira de entrada é baixa, a da saída não existe. É isso? Exatamente. E eu vou ler aqui um trecho do livro. Em 1996, quando é passado o mandato para o Eduardo Pereira de Matos como o último presidente da DPL para o Carlos Tempel. Tempel. Ele fala assim, abre aspas, o projeto Abralimp não é um projeto estático e por ser contínuo existem assuntos novos e assuntos que se mantêm ao longo de várias gestões e se modificam no tempo, propiciando alterações positivas em nossa cadeia produtiva e em nossa sociedade. Esse legado continua, Ricardo? Continua. E essa dinâmica está estabelecida hoje, né? Essa coisa mutante, esses processos. A gente acabou de falar de coisas que vão e voltam, mas você nunca lê no mesmo óculos, né? Não é a mesma perspectiva. A gente tinha os mesmos problemas, tem as mesmas ambições, mas a gente já rodou e a perspectiva, o olhar que você empresta agora para as questões é diferente. E a Abralimp tem uma vantagem competitiva que eu acho, toda vez que tenho oportunidade, eu gosto de ressaltar, que às vezes as pessoas esquecem de onde veio, né, essa mudança. Quando a gente estava que era uma associação de distribuidores, a gente percebeu que a gente já intuía, não era consciente, era uma intuição, que era a questão da interdependência, né? Nós somos interdependentes como seres humanos, e no negócio é a mesma coisa. Você não tem uma prestação de serviço sem produto, sem trabalhador, você não tem uma distribuidora que não tem um fornecedor que não tem cliente. Ou seja, a economia dependendo, isso é interdependência. Esse elo é forte. E na época a gente percebeu que uma associação só de distribuidores poderia fazer lobby, representar, fazer, ter boas conquistas, mas ela não teria vida longa se ela não compartilhasse isso com a cadeia produtiva toda. Ou seja, da indústria ao cliente deveriam estar representados como cadeia da limpeza, incluindo distribuidores, prestadores de serviços, as indústrias, os fabricantes. E a gente intuindo que para sobreviver precisava dar esse passo, que a gente já experimentou numa comissão, a gente tinha isso como comissão, não como instituição. A gente transformou a comissão na instituição, que virou a Abralimp. E de uma forma parlamentarista, que era esse outro truque, que na época o parlamentarismo estava em discussão, o parlamentarismo, a gente já criou uma entidade parlamentarista, que depois foi mudado um pouco o estatuto, mas a ideia do conselho, o conselho elege o presidente, isso é uma noção de parlamentarismo, com todas as representações definidas na cadeia. Isso deu para a Abralimp uma flexibilidade, uma representatividade, uma diversidade que fez ela chegar até aqui. E contando, né? E vai para frente. Né? Então, essa história é muito bacana, que muitas entidades ficaram fechadas e focadas no lobby, na defesa do seu... Esse negócio, no mundo interdependente, você tem que estar o tempo todo conectado, conectar as pontas. E a Abralimp foi pioneira nisso. Eu acho que isso revela o fato dela ter chegado até aqui. E as próprias parcerias, né, que a Abralimp tem, né, com a Sebrae, com o SEAC, com o SEACs, né, com a FEBRAC, com a Abrafac. Tudo isso ajuda, né, a trazer, né, todo esse ambiente para um consenso, né, Natália? Sim, porque a Abralimp, ela tem 5 categorias ali, né, que é as máquinas, distribuidores de descartáveis, químicos, a prestação de serviço, acessórios e equipamentos. Fora isso, a gente também tem quem ajuda o mercado como um todo na mão de obra, são os sindicatos. Aí tem a Sebrae, tem a FEBRAC, que é a federação que também toma conta, a Abrafac, que vem com os facilities. Aí tem a Abrace. Então, assim, é uma cadeia inteira e essas parcerias tornam o nosso mercado um pouco mais rico, né? Porque a gente conversa, a gente troca, um participa da feira do outro. Isso enriquece também os nossos associados, que pode ter um acesso melhor a essas outras instituições. Deixa eu falar, isso é bem recente. Teve o primeiro encontro do Nordeste, né, da Abralimp. Conta pra gente como é que foi. Isso na nossa época era... Não é o primeiro, não é o primeiro? Não é. Já teve 93, lá atrás. 94 a gente fazia Iginor, Igi-Nordeste, Igi-Sud, Igi-Sudeste. Nossa, tá vendo? Tô desatualizado, tô desinformado. É o Igicom que a gente chama. Foi resgatada uma ideia muito boa, eu acho. Sim, que é fundamental. Sem dúvida.
A ideia do IGCOM é justamente a gente sair dessa região sudeste, né, que é São Paulo, Rio aqui, e a Abralimp, por ser uma associação brasileira, a gente contemplar realmente todas pelo menos as cidades e tudo mais, né? As regiões. Então, nós começamos pelo Nordeste, tivemos agora, no mês passado, lá no Recife, né? A nossa ideia é fazer pelo menos de 3 a 4 por ano, no Brasil, rodando, né, itinerante. E ali a gente foi muito legal, foi um sucesso, né? O pessoal que participou falou que nós levamos palestras, foram palestras ricas, e isso faz com que a gente una o mercado lá do Nordeste, promova o encontro com os associados, promova network e levamos conhecimento, que é um dos pilares da Abralimp. Baita iniciativa, né? Ela acabou de falar, eu gosto do contato pessoal e tal. Isso a gente está numa metrópole como São Paulo, o paulistano é um pouco arrogante, ele acha que tudo tem que estar, é uma entidade nacional de um país gigantesco, com representatividade nacional, e eu acho que uma iniciativa bárbara, com certeza foi um sucesso, que deveria continuar. É muito importante essa troca, e nós estamos falando de geração de valor. Como é que você quer ter um associado, né, satisfeito, ampliar a base de associados, se você não chega, não vai ouvir, não conversa? O Brasil é muito diverso, né? As necessidades básicas são iguais, mas tem outras, né? Um caminhão de um produto chega no Sul, chega 15 dias depois, com, né, avaria, com problema, com questões logísticas, que tem que ter um foco local. E a Abralimp chegar lá vai ouvir isso, vai tentar mediar, vai trazer as questões, vai unir a indústria. Eu acho que isso é criar valor. E ao criar valor, ela tende a perenizar e entregar aquilo que ela se propõe. Uma baita iniciativa. Parabéns. Bem Obrigada, legal. Foi muito legal mesmo. Foi legal, né? E quer dizer, então a expectativa é de criar mais esse ano, mais alguma ainda? Não? Sim. Nós temos previsão de ter mais 2 esse ano, no segundo semestre. Provavelmente um deles vai para o sul, para a região sul. Eu ainda não sei a cidade, mas a perspectiva é de ter mais 2 esse ano. Ricardo, como é que os distribuidores atingem esse mercado monstruoso que é o Brasil, né? Então, aí precisa de inovação, né, Ernesto? Porque a gente descobriu, né, e aí pela nossa experiência, a empresa está fazendo 46 anos, e a gente descobriu isso pelo pior caminho. Que ao atuar, e você vai crescendo, vai ampliando, e vai indo para os outros estados, nosso produto é barato. O frete é caro, as estradas são horrorosas. E na medida que você começa a sair num raio de 100, 200, 300, 400 quilômetros, já começa a ser proibitivo. Você tem que fazer uma filial. E não tem um fornecedor nacional que possa fazer isso de uma maneira com prestação de serviço adequada, estar próximo do cliente e tal. E precisa de inovação. Nesse sentido, eu estou muito feliz de participar também de uma iniciativa que foi muito inovadora, que foi a Allia. A Allia, percebendo isso, fala, bom, nós como distribuidores, nós não vamos participar do mercado nacional se a gente não fizer algo diferente. E o que é diferente? Nós os unimos em torno de uma marca, a Allia, empresas familiares como a nossa, como a IL, como outras tantas. Hoje somos 17 empresas no Brasil e na América do Sul, que se reuniram para dizer, olha, nós precisamos atender o Brasil. Como que a gente entende mesmo? Criamos uma marca, um portfólio, treinamento, vamos prospectar contas nacionais para poder atender isso. A indústria atende isso com uma rede de distribuidores, né? Todas elas, das grandes multinacionais, têm uma rede de distribuidores. Mas é limitado, que está ligado àquela família de produtos. Como solução para você chegar com o serviço todo de limpeza, de fornecimento de limpeza da solução toda, precisa de inovação. E, como eu te disse, fico muito feliz de participar de um projeto inovador como esse. E eu estou dizendo isso não para fazer propaganda, mas para dizer que precisa de inovação. Porque o Brasil é muito carente, precisa atender o Brasil todo, porque infecção hospitalar tem no Brasil inteiro, né, problema de contaminação tem no Brasil inteiro. Esses altos padrões precisam chegar no Brasil inteiro rápido, com eficiência, e vai necessitar de inovação. E aí tem que, como falou, tem que conversar, montar rede, conversas e associações para que isso ganhe efetividade na cadeia como um todo. A própria Abralimp, né, do jeito que, como você já comentou, ela possui aí as diversas câmeras, né? A palavra surgiu, as diversas câmeras setoriais. Isso é extremamente importante, né, para o setor, quando você
né, traz a experiência de um distribuidor, quando você traz a experiência de um fabricante e discute, né, qual é a melhor forma de você entregar isso para o mercado, porque não é só mão de obra, né? É todo um conjunto que vem atrás que faz parte do processo, né? Sim. Conforme eu falei, são 5 câmaras, fora todas as outras diretorias que a gente tem, né? Diretoria de sustentabilidade, diretoria de expansão e tudo mais. Mas o interessante dessas câmaras é que cada câmara, claro, somos concorrentes ali, só que a troca é muito importante. Por quê? A minha dor pode ser a dor de outra prestadora. E ali a gente consegue, em comum acordo, às vezes até resolver alguns problemas, né? Gente, eu estou com uma dúvida aqui, eu estou com uma dúvida ali. E resolver problemas do mercado também, né? E isso é muito importante. Nós também temos alguns trabalhos lá dentro de câmaras. Na Câmara de Prestação de Serviços, por exemplo, nós temos um trabalho que é a pesquisa de mercado realizado pela FIA. Então, mensalmente, a FIA me manda um questionário, né, sobre quantidade de funcionários, turnover, faltas, quantos deficientes eu tenho, se eu tenho aprendiz. Para quê? Com isso, ele vai medindo o mercado. Olha, e aí ele me compara com as empresas que responderam ali, né? Olha, Natália, sua empresa está assim, cresceu, não cresceu, olha, o mercado cresceu muito neste período. E é interessante você ver a evolução, né, sua perante o teu mercado. Fora isso, nós temos outras coisas ali dentro, que dentro das câmeras eles discutem. Então, o pessoal de químico, às vezes precisa resolver alguma coisa com a Anvisa. Sim, isso foi muito latente, né, na pandemia. Né? Isso. Então, assim, tem alguma questão com a Anvisa, eles discutem ali dentro. Por quê? Querendo ou não, todos têm o mesmo interesse, né? As mesmas dores. E ali, entre eles, dentro de uma associação, eles conseguem conversar, achar uma melhor solução para todos, para depois, claro, cada um na sua, né? E saindo dali de dentro, eles são concorrentes. É muito inteligente esse desenho, Ernesto, porque, lembra, estou resgatando a história, Sim. A gente era uma associação de um elo da cadeia, com uma câmara setorial para dar apoio, chamava Comissão de Apoio ao Desenvolvimento do Setor, que era a CADES. A CADES virou a Abralimp. Quando a CADES é a Abralimp, ela representa todos. Mas há uma falta de... Você também sente falta de conversar com seus pares. E aí a Câmara resolve isso. Então, os prestadores de serviço sentam com o prestador de serviço, distribuidor com distribuidor, fabricante com fabricante. E quando tem um problema numa Câmara que pode ser resolvido pela outra, né? Sim, isso tem uma interação. Complementar agora. Isso é muito rico. Porque às vezes a gente está com uma dúvida, né? Veio agora a pandemia, as prestadoras, qual que é o produto legalizado? Químicos, por favor, nos ajude. Como é que está funcionando, né? O que está legalizado, o que mata, o que não mata. E isso é muito rico, isso é muito legal, porque aí você vê a união de todos. Então, assim, surgiu alguma coisa de máquinas. Gente, e aí? Como que a gente faz? Máquinas, vem aqui. Né? Setor de máquinas. Essa canalização é a válvula de escape para os problemas ocorrem nas câmaras, para o dia a dia. É bem inteligente esse modelo, bem legal. Ricardo, você lembra das viagens VAT, né? Como Viagem de atualização tecnológica. Nossa, Em higiene e limpeza. VAT, tracinho, LH. Limpeza e higiene. Qual é a sua experiência? Aqui no livro tem várias fotos, né? Em Chicago, Nossa, Atlanta, Chicago. Depois teve na Itália também tinha algumas. Teve. A primeira foi 89, essa marcou profundamente. Que é Chicago. Chicago, 89, 24 empresários do setor foram para lá. Eu comparo para o segmento de higiene e limpeza a ida do homem à Lua. Foi essa dimensão que foi a gente sair, né, daqui do Brasil para ir num grupo que a gente não fazia ideia o que ia encontrar. E organizamos uma ideia com um agente muito bacana que tinha conexões lá, que nos recebeu e ajudou a organizar. Então, fizemos visitas a distribuidores locais. Nessa não teve a fabricante, mas foi distribuidores e visitamos a feira. Fizemos contato com a ISA, nos apresentamos. Então, foi aí do Homem à Lua para nós. Ali abriu um conjunto de ideias que a gente intuía para falar, não, gente, olha o que nós temos para fazer, porque a ISA é uma entidade que vai fazer, não sei... 100 anos. 100 anos, né? Eu ia falar se já fez ou 100 anos. Eu estive com o pessoal semana passada 100 anos. Então, em 89, menos, sei lá, eu tinha 60 anos. 60 e poucos anos e tinha muita bagagem para trocar. E aí me meti a besta e conheci, comecei a trocar, fazer acordo com eles, queria...
de troca, os caras olhavam para mim e falavam, que esse moleque aqui, de onde ele vem? E começamos um intercâmbio muito interessante. Fizemos uma segunda no ano seguinte, aí com 22, 20, por aí também, 20, 22, e foi em Nova York, Atlanta, a feira foi em Atlanta, e também fomos conhecer distribuidores. E depois fiz uma terceira e depois também o fôlego diminuiu para isso. E aí esporadicamente se fez em 96, eu lembro, para Dallas, um grupo... Meu pai foi nessa. Foi nessa, Foi né? nessa, né, de Dallas. O Lídio estava lá, exatamente, a Dallas, e fomos visitar fábricas, fomos visitar clientes, foi bem... Aí já foi mais amplo, porque já no Conselho da Abralimp. Aí já fomos visitar outras... Aí ia para o cliente, ia para o shopping, ia para o hospital, para o distribuidor, conhecemos de tudo, prestador de serviços. Né? Foi bem bacana. Isso abre uma perspectiva, um intercâmbio fantástico, porque aí se acelera. É uma citação meio banal, mas é melhor sempre aprender com o erro dos outros do que com os próprios, custa mais barato. Então vamos conhecer o caminho dessas pessoas e foi muito bacana isso. Essa experiência toda, Natália, vem até hoje, né? Quando a gente fala em feira, por exemplo, né? O ano passado tivemos uma feira, acho que uma das maiores, né, dos últimos anos. No ano passado nós tivemos a nossa IG Expo, né, que foi realmente uma das maiores, a maior de todos os anos. A próxima, que é em 2024, vem maior ainda. Já temos 2 pavilhões, né? Então ela já está maior. Essa ida que eles faziam, essas expedições, né, é muito rica. Agora a gente está vendo, vai ter a Interclean na China, agora em outubro desse ano. E aí algumas empresas já estão se mobilizando, se movimentando, e acho que tem até um pacote tipo esse, para que vá empresários daqui do Brasil para conhecer a Interclean, vai ser bem grande pelo que eu vi, e para que tenha essa troca, visite fornecedores, visite químicos, indústrias lá, empresas. E fora a Interclean, em novembro também terá a ISA esse ano, que eu conversei com eles na semana passada, com o Tony e com o Gavin, que são da ISA, né? Um é da Itália e o outro é dos Estados Unidos. Vai ser em Las Vegas. E eles falaram, né, para a gente ir, para todo mundo ir. Vai ter uma comemoração especial pelos 100 anos de ISA. E eu acho que é sempre importante a gente ir, trazer e aprender com o que eles estão fazendo lá, né? Mas acho que toda essa informação que hoje é disponível para o mercado, né, facilita esse intercâmbio ou não? A tecnologia facilita. E eu queria me apegar a isso que você falou na tua frase, né? Toda essa informação, e juntar com o que foi falado pela Natália, o que tem de bom nessas viagens que tinha quando era offline o negócio, né? É que quando você viaja com um grupo, fica todo mundo desarmado. Então você cria um espaço de inovação, está todo mundo desarmado, todo mundo fala o que pensa. Não faz isso aqui no dia a dia com o seu concorrente. Sim. Lá você fala e tem um espaço para inovação muito grande e para perceber o ambiente que está no entorno. Isso na época, né, que não tinha internet. Hoje acho que um desafio para lideranças como a Natália é justamente criar um espaço na Abralimp para dizer o seguinte: o que vai ser da feira? A feira é muito importante para a Abralimp, essa discussão é desde que ela nasceu, não é nova. Várias gerações, né? Então, assim, o que vai acontecer com a feira? Ela está crescendo e eu tenho uma explicação para isso, eu gostaria de compartilhar com vocês, mas vai ser sempre assim. O que é a inteligência artificial? Então, eu acho que vale a pena, Natália, criar um espaço livre para inovação na Abralimp, para perceber o ambiente de mudança, porque a concorrência não vem mais o seu supervisor de limpeza que sai e abre uma conta. Ela está vindo de tudo quanto é lado. As formas de distribuição mudaram, estão mudando radicalmente. Você vê a baixa participação dos distribuidores. Né? As indústrias com a tecnologia também elas querem estar perto do cliente, ela quer a sua marca, ela quer estar dentro do cliente. Tem um jogo de forças em mutação que a tecnologia permite mudar o desenho do negócio, que a Abralimp precisa estar atenta, precisa ter espaço para isso. Talvez a Câmara não vai responder isso, porque ela responde pela discussão, mas a Abralimp como todo deveria criar um espaço, um fórum de inovação para perceber esse ambiente melhor e poder agir, porque rápido, a resposta tem que ser rápida. E em função dessa pergunta, com essa quantidade de informações. Então a feira vai ser sempre assim. A feira, eu acho que ela encontrou um caminho muito legal, que pode durar anos, inclusive, que faltava, que era o cliente final ir para a feira. E essa parceria com a Abrafac e com os facilities gerou um movimento
de pessoas, ou se não são os tomadores finais de decisão, mas são influenciadores ou recomendam, criou uma dinâmica diferente para a feira, que nos últimos anos fez ela crescer, e a volta da pandemia, todo mundo quer se ver e tal. Mas tem uma pergunta, vai ser sempre assim? Né? Com a tecnologia toda e deslocamento, sustentabilidade, a questão dos voos. Né? Ontem a gente, na palestra, no evento que eu participei, da RL, a presidente do IPT falava da pegada dos voos, das viagens, e quanto isso as empresas estão evitando viajar, deslocar, porque a maior pegada é o transporte. 37% da pegada de carbono ainda é o transporte. Então, isso é ambiente externo, é pressão do ambiente externo. Vai afetar a nossa vida. Estou dizendo quando? Não sei. De que maneira? Não sei. Mas criar esse espaço... Pensar, né? Criar esse espaço para a inovação, para o livre pensar, é fundamental para os próximos 40 anos da Abralimp, aí, que eu espero que aconteça. Não, eu acho assim, super legal, né? Criar um fórum de inovação é uma ideia que eu já anotei aqui. Vou vender o seu peixe. Né? Nosso peixe. De quem está vivo hoje no mercado, é nosso peixe. Nosso peixe, é muito legal isso. Eu acho que a Abralimp sempre foi atrás disso, né, Natália? De trazer inovação, trazer tecnologia. Tivemos um museu, né, de produtos, né, de equipamentos uma vez. Sim. Sempre inovando. Eu acho que a velocidade hoje com que as coisas acontecem mudou um pouco da nossa época, né, Ricardo? Não tenha dúvida. É difícil acompanhar, né? É difícil acompanhar. Precisa respirar fundo. E é um desafio para você, né, Natália? Como vice-presidente, com uma liderança da Abralimp, com um futuro aí promissor dentro da associação. Como é que você vê toda essa velocidade de mudança e essa necessidade de trazer inovação e trazer quanto mais cultura, né, para o nosso mercado? É um desafio. Fácil Obrigada, né, pela indicação ali. Eu acho super importante que a gente tenha um espaço desse de criação, de inovação. Tem que pensar as formas como fazer, mas eu acho que é importante que isso seja feito porque é o futuro. Se a gente não fizer nada agora e não ter essas conexões... e você falou também um pouco da feira, né? Eu também penso, a feira lá na frente, daqui a alguns anos, ela vem numa crescente, temos trago sempre novidades, inovação, até coisas diferentes para a feira, né? É um mercado que cresceu muito e que o ano passado a gente viu muita gente vindo para a nossa feira de influencers, e de influencers do setor de limpeza. E modernidade, contemporaneidade. Sim, mas é algo que a gente não estava acostumado, não né? No radar, né? Não estava no radar nunca. E a quantidade de influencers e assim com muitos seguidores foi bárbara. Isso foi algo diferente. A gente trouxe também o campeonato de limpeza, que trouxe uma visibilidade diferente e que são mercados que compõem a limpeza porque eles estão se profissionalizando. Então, a gente vê muita gente de limpeza de estofado. São profissionais e eles utilizam equipamentos profissionais, mas não estava no radar, né? Nunca foi, o radar sempre foi a indústria. Exatamente. Né? Ou seja, os canais mudaram, as formas. Isso você está mencionando inovações recentes de alto impacto, felizmente, né? Sim. De alto impacto no mercado. Só para a gente não perder de vista e não pensar em inovação como um tabu. Porque inovação você pode ter, a gente pensa no robô, na máquina. Não, é em processo, em abordagem, ideias, às vezes simples, que mudam o jogo, narrativas. Não, mas é isso mesmo. Né? Bem bacana pensar numa perspectiva aberta mesmo. E ao pensar nessa perspectiva, te faz perceber o cenário. Aí você vai identificar os influencers antes de ser surpreendido na feira, de chegar aqui. O ano passado tivemos até um reality show da limpeza profissional. E é algo que, para mim, eu falava, nossa, um reality show. Na hora que eu fiquei sabendo, eu falei, meu Deus. E é algo diferente, mas que hoje em dia muita gente assiste, participa, e eles, querendo ou não, influenciam muitas pessoas e também profissionalizam na cadeia, que eu digo, de químicos, que eu comentei aqui, de uso de equipamentos mais profissionais. A gente já vê dentro de casa as pessoas não utilizando o pane rodo. Isso é muito importante para a cadeia como um todo da Abralimp, né? Mudança de cultura. Sim, mudança de cultura. E aí, quanto mais a gente levar a informação para o mercado, facilita a vida de quem contrata e de quem vende. Porque você vai entregar muito mais valor
do que só aquilo que a gente aparentemente acha que é a última linha ali, Ricardo. E vocês fazem um investimento muito pesado no suporte, né? Não é só uma venda, você entrega, acabou. Falando do pós-venda, do Drops depois, né? Porque tem que fazer mesmo. Nós estamos falando não só de informação, de mudança de cultura. É muito difícil. Nós falamos da pandemia, que a gente foi e voltou. Sim. Nós estamos falando de mudança de cultura. E mudança de cultura é um esforço monumental. E aí você tem que lançar mão de tudo. De tecnologia, de informação, de treinamento, de novidade, para manter essa coisa viva e acesa para mudar a cultura. Estamos falando de gente agora que até em casa está usando, né, ferramentas profissionais para limpar. Isso é bárbaro. Isso é mudança de cultura. Ela vai no hospital, fica internada, ela vê, fala, pô, eu quero isso na minha casa. Ou vai no shopping, começa a ver, fala, tem um outro jeito de fazer e começa a mudar. Isso retroalimenta e vai chegar no tomador que esse dia o dono da empresa vai falar, eu não posso continuar desse jeito. Mas é um esforço que começa nas empresas, no vendedor, na empresa, na associação, na Câmara. Todo mundo tem que estar envolvido. Tem que formar uma grande onda, porque mudança de cultura não é fácil. Exige... É ciência, é ciência. Mudança de cultura é muita energia. Muito recurso, muita energia. Legal. Eu sei que você não tem bola de cristal, Natália, mas como é que você vê aí o futuro aqui, daqui para frente, a Abralimp, para os próximos... O próximo período que está encerrando agora, final de ano, e a feira para o ano que vem, a gestão para o ano que vem, as mudanças que podem ocorrer dentro da associação, que são sempre positivas, né? Eu concordo com o Ricardo quando ele fala, né? Esse modelo de gestão que foi criado lá atrás, né? E vem até hoje. Como é que você vê? Um modelo muito inteligente, né? Criado aí por vocês e que ele é perene. As mudanças, elas continuam. A Abralimp no futuro, que eu enxergo, eu estou 4 anos ali bem assídua, bem comprometida em entender a Abralimp, em aprender e trazer coisas diferentes. A feira, como eu falei, ela vai ser em agosto do ano que vem. Vem com novidades, a gente pretende entregar uma feira mais rica, né? A tecnologia, claro, os nossos expositores sempre trazem uma tecnologia. A gente nunca pode esquecer de pessoas. A Abralimp e a prestação de serviço é feita por pessoas, por isso a gente também tem que treinar muito, né? No início a gente falou das pílulas, das cápsulas, a gente tem que estar sempre conectado, né? Novas formas de levar a comunicação, de levar o treinamento, de levar conhecimento. Essa é uma das nossas missões, é treinar esse mercado. Vai abrir espaço para os influencers e para os reality shows? Tá? É algo que a gente tem que pensar. O ano passado já tivemos muitos influencers e isso traz uma movimentação diferente para a feira. Então, talvez ter algum espaço para eles. Eu acho que isso é importante, né? Para o futuro também, a gente tem que continuar com esses movimentos, com esses IGCONs regionais, porque isso... A gente educa novamente o mercado, traz um network que é importante para um associativismo e tudo mais, e um agrega ao outro, faz a gente crescer como um todo, né? E essas feiras também, como eu comentei da Interclean, de talvez ter esses movimentos que eram feitos lá atrás, claro que a modernidade faz com que a gente mude um pouco, né? Será que eu realmente preciso ir até lá? Mas eu acho que como eu falei, gosto de gosto de conversar, de pegar, né? Eu sou muito visual e estar com as pessoas, então a gente ter esses movimentos, né? Ter grupos de apoio, de estudo e tudo mais, eu acho que esse é o caminho. E não esquecer de pessoas, de ergonomia, a sustentabilidade, não é nem algo de agora, é algo que há anos a gente tem falado, ESG e tudo mais, então a gente tem que pensar em diversidade, em tudo um pouco, né? O que está acontecendo no mercado para que a Abralimp continue sendo perene aí pelos mais 40, 50 anos do que vocês começaram lá atrás. É um grande desafio, Natália? É um grande desafio, né? Só coloco você em fria, né? Mas ela está à altura do desafio. Está absolutamente à altura do desafio. É um desafio para qualquer um que venha. Sim. E eu acho importante que a gente convide as pessoas, porque o associativismo não é só estar ali na Câmara, se associar e esquecer. Tem que participar.
Porque senão não tem evolução nenhuma. Então não adianta a gente falar, mas eu me associei. Tá, associar é a primeira coisa. Mas o mais importante é participar, é contribuir, é ir discutir, é tirar dúvida, né? É estar ali no meio mesmo para que a gente cresça como um todo, como um mercado e profissionalize a limpeza profissional do Brasil, né? A gente traga mais profissionais. Ricardo, se você pudesse dar um conselho, né? Que conselho você daria aí para o empreendedor que quer entrar nesse mercado? Apesar que você tem um nicho específico, mas você conhece muito bem o mercado como um todo, né? Eu acho que eu daria para qualquer empreendedor, né? Qualquer pessoa que tem que empreender, ela tem que ter, primeiro, uma força de vontade monumental, né? Uma resiliência bastante grande. E tem que estudar muito o mercado que está entrando. Quando a gente brinca que não tem barreira de entrada, se você vai empreender, entrar no mercado absolutamente tomado, de baixas margens, baixo preço, ou você entra inovando, você vai ser mais um, né? E vai sofrer junto com quem está lá dentro e não está conseguindo, né, tracionar o negócio com base nas demandas que hoje a sociedade e os negócios exigem. Então tem que ter muita força de vontade, muito trabalho, muito estudo, né? E a questão da inovação. Entra para fazer algo que eu não diria que ninguém está fazendo, Sim, mas para agregar valor a um grupo de clientes, a um grupo, a um nicho, ou revolucionar, né? Se você for conseguir ser tão genial. Mas entra para fazer diferente, porque para entrar a fazer do mesmo, a tendência é saturar E fazer diferente com um custo competitivo, né? Com uma série de... Criando valor para que as pessoas sustentável. estejam dispostas a pagar e comprar o seu produto, o seu serviço, seja lá o que for. E você fez a última pergunta, a última palavra que você usou, a questão da sustentabilidade. Acho que nisso nós estamos tímidos. Acho muito tímido. Acho que o negócio é mais urgente. Se você não acredita no aquecimento global, nos problemas que tem essa questão da distribuição de renda, da miséria, né, que está imperando no mundo, o Brasil é símbolo disso, né, entre vários países, acorde. Acorde, você pode até atribuir ao que você quiser, mas os fatos, ontem foi o dia mais quente da história da humanidade, na média. Não sei se vocês viram na mídia. Sim. Isso vai trazer consequências para os nossos negócios violentas. O negócio de higiene e limpeza, eu não canso de falar, se me permitiu dizer, a relação de higiene e limpeza com a questão da sustentabilidade é direta. 1 litro de água suja polui 10 de água limpa, né? Todo o resultado da sua prestação de serviço, dos nossos produtos, ela vai virar poluição. Se a gente não tirar isso adequadamente, não existe o jogar fora. Né? Se a gente não agregar valor, nós vamos ser pressionados para a sociedade e vamos ficar para trás. E alguém vai inovar e vai tomar o nosso lugar. Porque o mercado de higiene e limpeza será um dos mais pressionados na questão da agenda. Vamos falar da agenda ESG. A agenda ESG, só um parênteses, não é sustentabilidade. É um recorte da sustentabilidade que conversa diretamente com as empresas, o que é ótimo e que a gente deveria mergulhar de cabeça. E na higiene e limpeza, nós mexemos com a base da pirâmide social, que é o faxineiro. Então, é a questão da mulher, né, primeiro e às vezes talvez o último emprego dela, dos negros que estão na base da sociedade. Então, nós vamos ser pressionados. O que nós estamos fazendo por isso? 2, poluição. Os químicos que nós estamos usando estão adequados? Eles são os melhores para o que está pedindo? Onde nós estamos jogando o resíduo, o resultado do nosso trabalho? Nós vamos ser pressionados, já começa por multinacionais que têm, né, no seu sistema de governança um apelo a isso, e começam a cobrar, e nós vamos ser muito pressionados Então, é uma dica. Acelere, mergulha. Se você não é voluntário, se você não acredita, então acredite na sobrevivência do seu negócio. Vai atrás. Estude. E começa a se mexer. Com tudo. Serviço, produto, resíduo, descarte, nós vamos ser muito pressionados. E a inovação, sustentabilidade e inovação, por isso falei da inovação, tem tudo a ver. Não tem sustentabilidade se a gente for fazer as mesmas coisas do jeito que a gente está fazendo até hoje. Nós vamos ter que mudar. Então a inovação virá pela sustentabilidade. E se a gente quiser estar no jogo, a gente tem que agir e agir rápido. E a Bralimp pode ser um catalisador dessas discussões, né, de implementar, de reconhecer, de premiar, de trazer certificações de produto, que ainda faltam muito, né, no nosso mercado, algumas certificações. A Bralimp tem um espaço
para catalisar esse esforço e liderar esse processo dentro da cadeia de higiene e limpeza, que será necessário, porque nós vamos ser muito... nós estamos sendo pouco ainda, mas vamos ser muito e rapidamente. Quando a gente perceber... A coisa já virou. Natália, mais uma dica para a Abralimp, né? Todo esse trabalho que vem acontecendo e que vai continuar. De novo, né? A gente tem barreiras aí que a gente tem que quebrar e que é só unindo, né, todas as forças para a gente atingir. Bom, pessoal, infelizmente estamos chegando no final. Natália, queria suas considerações finais. Vamos lá. Queria agradecer por estar aqui hoje nessa edição especial, né? A nossa edição número 50. É uma responsabilidade, é um prazer estar aqui com vocês duas referências do mercado, né? Cresci ouvindo falar de vocês, né? Do Vaccaro, de você, Ernesto. São 2 ex-presidentes que fizeram que a Abralimp também, né, chegue aonde está, no patamar que está. E hoje é um prazer, né, ser a vice-presidente, estar lá, ser a primeira mulher, né, a atingir esse cargo. É uma grande responsabilidade, mas eu acho que a gente não pode parar por aqui, né? A diversidade está aí batendo na porta de todos nós, assim como mulheres, negros, né, toda a comunidade. Então, eu convido para que todos venham, para que façam parte da Abralimp. A Abralimp é uma associação para todos, né, para que a gente faça o nosso mercado como um todo crescer. É isso, então só tenho a agradecer. Obrigada. Ricardo, mais uma vez, obrigado. As suas considerações finais. Eu sei que a gente tem assunto aqui para mais uns 4 ou 5, né? Mas sempre tem, né? Bom, primeiro te dar os parabéns, né? 50 programas, né? O mundo está infestado de Gicasts e tal. É uma concorrência. Então, 50, você merece. A Abralimp, você que está à frente desse programa, conseguiu achar o diferencial e, né, perpetuar uma ideia, fazer com muita categoria 50 programas. E para mim é uma honra estar aqui nesse programa que você está chamando de especial, é um marco, né, 50. E mais ainda está com a frente de ao lado, né, e de frente para a Abralimp do futuro. Né, uma liderança, como eu falei, mulher, jovem, e que a Abralimp precisa desse gás para estar antenada em tudo que está acontecendo. E, obviamente, por tudo que a Natália falou, ela está bastante antenada nos desafios que tem, está à altura desses desafios. E é sempre uma honra, e te digo, só chamar que eu estou aqui. Um pouco da história, felizmente, agora está no livro, não precisa mais estar na minha cabeça. Que bom, né? Que muitos contribuíram, e é uma honra estar aqui com vocês aqui, sempre. A Abralimp mora no meu coração, minha memória afetiva a melhor possível. Obrigado por estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, em nome do Ricardo, presidente da Abralimp, eu agradeço aqui a presença da Natália Ueno, do Ricardo Vaccaro, no nosso IGCast, o podcast da Abralimp. Conheça o trabalho da Abralimp através do site www.abralimp.org.br e da Fundação Uniabralimp, uniabralimp.org.br. Lá tem uma grade bastante especial de cursos. Acompanhe os episódios do IGCast nas principais plataformas digitais. Eu fico por aqui, agradeço a todos. Até o próximo episódio, pessoal. Obrigado. Até lá.